Bom dia, meu nome é João Guilherme Penteado, esse é o DC Mais Dinheiro. Na coluna dessa semana, trazemos a cotação do dólar, que fechou a semana passada com uma queda de em torno de 7,2% acumulada ao longo de novembro, fechando em 5,32%. Já a Bolsa de Valores fechou com uma alta acumulada de 4,27% na semana, resultando em 110.575 pontos, e uma alta acumulada em novembro de 17,69%. Ou seja, a gente tem uma clara correlação do fluxo do dólar, que aqui estamos vendo o dólar futuro, né, ao longo do tempo, e a queda desse mês se relaciona muito bem com a alta do Ibovespa ao longo de novembro. Essa correlação é conhecida já ao longo do tempo por fazer com que o fluxo de entrada de dólares faz com que naturalmente a bolsa se aprecie. Existe uma correlação inversa ao longo do tempo entre câmbio e cotação do índice de ações do país. Outro fato importante é que com o aumento da pressão inflacionária, o mercado financeiro elevou pela 15ª semana consecutiva a projeção para a inflação desse ano, dos atuais 3,25% para 3,45%. Os dados estão no relatório do Banco Central. Para 2021, as estimativas de alta para o IPCA, que podem ser verificadas nesse gráfico aqui, em seguida, ou não. Né? Cadê o gráfico? Acho que tem que mudar para lá. Vamos lá, agora sim. Tá aqui o gráfico da inflação. Né? Também o IPCA com a projeção de 3,45%. No entanto, a gente vê o acumulado em 12 meses em 3,92% e existe uma expectativa de que o IPCA termine o ano acima da meta do governo, dado que nós tivemos um excesso de demanda com baixa oferta recentemente e isso gerou um pico inflacionário e existe um descompasso entre oferta e demanda no Brasil devido à pandemia. Outro ponto bastante importante é a possibilidade da retomada da discussão da reforma tributária, né, que é de extrema relevância para o país, conforme a gente já comentou na semana passada. Né, ela ganha uma nova chance de avançar, pelo menos inicialmente, dentro do Congresso, no calendário legislativo de 2020. A obstrução promovida por partidos da própria base do governo e dos partidos de esquerda, por conta de impasses envolvendo a presidência da Comissão Mista de Orçamento e a maneira como quer ser trabalhada a reforma, deve ter um revés devido a uma proposta do relator da reforma tributária, o deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba. O líder da minoria da casa, que tem sinalizado que poderá apresentar parecer e incluir ao texto pontos de interesse da esquerda, como a tributação de lucros e dividendos, que encontra maior eco entre os legisladores, e a implementação de maior progressividade na tributação sobre herança e patrimônio. Lembrando que herança e patrimônio é uma relação bastante conflituosa no Brasil com relação a outros países. Em média, outros países, principalmente os desenvolvidos, cobram muito menos impostos no consumo e muito mais impostos sobre renda e sucessão, né? Havendo em média um imposto sobre sucessão nos países que fazem parte da OCDE na casa de 20%, enquanto no Brasil o imposto de sucessão vai até 8%. Então é bastante natural que na discussão da reforma tributária sejam avaliadas questões como tributação de dividendos, que também é uma regra no exterior, e aumento da tributação sobre sucessão. Em contrapartida, aqui nós temos uma carga tributária sobre o consumo bastante excessivo e também uma carga tributária muito grande dentro das empresas. Então deve ser feito um contrabalanceamento ao longo da reforma tributária, de modo que a aprovação de tributação sobre dividendos não resulte em um aumento direto de tributação das empresas, pois isso impactaria também
a nossa inflação, uma vez que as empresas repassam esse tributo ao consumidor final. A retomada da agenda, que é de interesse mútuo e essencial para o crescimento da economia do Brasil, dificilmente será concluída no Legislativo esse ano, mas já é um importante indício para início de 2021, onde nós vamos conseguir entender se o impacto das eleições atuais vai ser de sobremaneira ou de alguma forma impactante no calendário legislativo e nas tomadas de decisões do governo, uma vez que nas últimas eleições municipais ficou muito claro que os grandes derrotados das eleições foram a esquerda e a direita mais aliada ao presidente Bolsonaro, enquanto o centro e a centro-direita conseguiram galgar grandes avanços em números de prefeituras e em população sob seu governo. Semana passada também tivemos a Black Friday, que tem ganho força no Brasil nos últimos anos, e segundo a Confederação Nacional dos Comércios de Bens e Serviços e Turismo, estimou que a Black Friday teve um faturamento recorde de 3,67 bilhões, com um crescimento de 6% em relação ao ano anterior. Tá? Isso tudo apesar de termos acabado de bater um recorde de desemprego. Nossa nova marca histórica passou a ser 14,6% da população desempregada, segundo os dados do IBGE, e são superiores ao último período apurado, que foi de julho a setembro, no qual o índice era de 14,4%. Trata-se do terceiro recorde histórico consecutivo e supera a crise de 2015 e 2016, que resultou no impeachment de Dilma. No mesmo período do ano passado, o desemprego era de apenas 11,8%. Não sei se isso pode ser considerado apenas, uma vez que a gente vem ao longo dos últimos anos com uma taxa de desemprego muito alta e o emprego pleno que tivemos no início da década e ao longo da década passada, dificilmente a gente vai voltar a ver no curto prazo no Brasil. Além dos dados do desemprego, tivemos números bem importantes para a economia brasileira no mês passado, semana passada. A gente teve a formação do CAGED com uma criação de 395 mil empregos de carteira assinada nas vagas. A arrecadação federal atingiu 154 bilhões de reais e tivemos um déficit de 3,56 bilhões. Também tivemos um dado muito importante, esse gráfico aqui é o risco país. Dentro dele a gente vê a evolução desse ano. No começo dele aqui, no fevereiro e março, antes da crise do coronavírus, ele se mantinha muito baixo e após o acontecimento da crise, a gente viu uma elevação muito forte dele, mas bem no finalzinho a gente tem nas últimas semanas uma redução e isso fez um movimento muito importante no mercado financeiro brasileiro, que foi a entrada de investidor internacional, que acumulou nesse mês de novembro mais de 30 bilhões de reais. Então, uma das maiores altas dentro de um mês de investidor internacional entrando na Bolsa Brasileira. Dentro das notícias também muito importantes, a gente tem a Pfizer, que aguarda agora a aprovação da vacina pela FDA, que é a Anvisa americana, e se isso ocorrer, logo no dia seguinte ela vai poder iniciar as vacinações em massa pelos Estados Unidos. Isso está sendo muito aguardado, deve acontecer no dia 10 de dezembro. Também tivemos uma informação muito importante lá pelos Estados Unidos. O Trump deu ok no início da transição do governo para o Biden. Isso traz bastante calma e diminui as incertezas, uma vez que o pessoal imaginava que seria algo muito mais crítico lá, mas ele dando esse ok passa um cenário mais pacífico, isso é muito importante. Também tivemos algumas indicações dentro do governo do Biden para a equipe econômica. Uma delas foi Yellen. Ela tem um histórico dentro da economia aí de ser uma pessoa mais pró-estímulos, e é algo que a economia americana, não só ela, como o mundo inteiro está esperando hoje, de injeções de bastante capital nas economias. Então isso também trouxe bastante animação para as bolsas lá fora e para aqui dentro também. E na Europa, o coronavírus, a segunda onda lá continua bem forte, tanto que a Alemanha informou que vai estender aí para até dia 20 de dezembro as restrições. Para a próxima semana, a gente tem dados bem importantes da economia. A gente vai receber aí o PIB do terceiro trimestre. A gente teve antecipação na semana passada do IBC-BR, vendo com uma estimativa melhor que o esperado. Então é esperado uma alta de 8% em relação ao segundo trimestre.
E também vamos ter o Payroll, que é um dado muito importante do mercado, que traz aí o relatório de empregos dos Estados Unidos, para a gente conseguir ver como que a economia lá está reagindo agora após eleições. Muito obrigado. Esse foi o nosso DC Mais Dinheiro. Acompanhe nós nas redes sociais e acompanhe também no portal DC Mais no YouTube.